Olá, meus queridos e minhas queridas, como vão vocês? Espero que bem. Bem-vindos mais uma vez ao seu canal Ponderando com Caju, para tratarmos de economia, gestão e finanças pessoais. Nós, no nosso último encontro, estávamos falando a respeito de um dos temas mais importantes da economia, que é o preço de produção. Esse preço de produção faz parte de uma temática mais ampla, que é a questão do metabolismo, lembram, né? Porque a sociedade, na nossa sociedade, a economia capitalista sobrevive comprando e vendendo. Esse é o metabolismo dela. E para que as mercadorias elas entrem num processo de circulação, além do dinheiro, precisa do preço. E nós começamos a tratar do primeiro preço de todos, o mais importante, e justamente aquele que não aparece, que é o preço de produção. E tratamos desse preço de produção discorrendo a respeito da produção de trigo. E mostramos um primeiro método para se chegar ao cálculo desse preço de produção, que é o valor. Toda produção vai ter um valor, seja ela agrícola, seja ela industrial, que vai ser dividido pela quantidade produzida. Aqui já é um método. E essa quantidade produzida você obtém esse preço de produção, que na verdade ele vai espelhar a quantidade de trabalho social que foi despendida na produção dessa mercadoria. Não importa se é agrícola, se é industrial ou se é de serviços prestados. Pois bem, meus queridos. Então, agora nós vamos avançar, porque nós não pagamos o preço de produção. Nós não lidamos com ele. Nós lidamos com os preços de mercado, que são os preços que nós estamos habituados a lidar com eles no seu dia a dia. Seja um automóvel, seja uma meia, seja uma maçã, seja um pacote de farinha de trigo, seja um pacote de feijão, seja um relógio, seja um computador, a gente paga um preço de comercialização, um preço de mercado. E é esse agora que nós vamos tratar, que vai ser o nosso segundo preço, muitíssimo importante, que nós temos que discorrer a respeito sobre ele. Tendo por base antes, né, o nosso PP, que foi o preço de produção. Muito bem. Então, para que serve o preço de produção? Para você ter uma base. É a partir dele que se estabelece, digamos, a negociação daquele que vai vender. Ele que vai saber se o preço de mercado que vai surgir vai ser compensador para ele ou não. Porque o preço de mercado é o preço daí decisivo. Esse sim que nós estamos habituados a pagar todos os dias. Porque tudo vai ter um preço. Tudo. Muito bem. Agora, esse preço de mercado, ele vai gravitar em torno desse preço de produção. Em três situações. Então vamos ver aqui. Mas primeiro, o que é esse preço de mercado? Olha, aqui eu coloquei uma breve pergunta que diz o seguinte: quanto você vai pagar por aquilo que foi produzido? Isso que é preço de mercado. Quanto você está disposto a pagar por isso? Então, enquanto no preço de produção você tem como base a teoria do valor trabalho, já no preço de mercado entram outros componentes. E aí surgiu dentro da economia política, dentro da teoria econômica, um elemento chamado teoria do valor-utilidade, da utilidade marginal. Que é, qual é a utilidade que uma determinada mercadoria tem para você? Agora sim, no preço de mercado, isto vai estar daí presente. Ora, então nós podemos ter o seguinte, que o nosso preço de mercado, ele tem três situações. Situação 1, situação 2 e situação 3.
Na situação 1, o preço de mercado é maior do que o preço de produção. Por quê? Porque aqui o país está crescendo, a economia está se expandindo, os empregos estão surgindo um atrás do outro, as pessoas estão mudando, inclusive, para empregos melhores, ganhando mais. Então está existindo uma demanda que vai fazer com que esses preços de mercado fiquem acima do preço de produção. Vocês lembram que, quando nós estávamos tratando do preço do trigo, o preço de mercado, ou melhor dizendo, de produção do trigo, na primeira situação, foi de R$ 2,50. Porém, digamos, se a demanda, se o país estiver em crescimento, mesmo esse preço estando mais alto, pode ser que a demanda esteja disposta a pagar mais do que os R$ 2,50. Mais do que isso. São as circunstâncias da demanda que vão agora definir que preço vai ser possível pagar. Porque preço de mercado é isso. Quanto que você vai pagar por este produto que está sendo produzido e que se tornou mercadoria? Bom, a segunda situação é quando esse preço de mercado for igual ao preço de produção. Aqui nós estamos numa situação em que a demanda não pressiona nem os preços de produção para cima e nem para baixo. É uma situação que nós poderíamos falar, digamos, de um certo equilíbrio, de uma certa estabilidade. Esse é o momento em que nós podemos, digamos, pagar preços de mercado muito parecidos com os preços de produção. Esta é a segunda situação, que também é factível, né, de que ocorra. E a última situação é a situação 3, em que o preço de mercado está abaixo do preço de produção, o que ainda não quer dizer e nem vai configurar uma situação de prejuízo. Nós vamos ainda, quando nós falarmos a respeito de custo e de lucro, de componentes do preço, nós vamos tratar disso. Mas agora o que eu quero dizer é que se esse preço de mercado estiver abaixo do preço de produção, apenas está sinalizando que a demanda não está tão alta assim. Está uma demanda mais fraca. Está se gerando menos emprego. A demanda está pressionando menos o preço de produção, de tal forma que o preço de mercado pode se formar abaixo do preço de produção. Então, agora sim, nós temos as 3 situações possíveis ditadas pela demanda. Porque mercado é o quê? É o encontro, vamos deixar bem claro, entre a produção e o consumo, entre a oferta e a demanda, entre a oferta e a procura. Lembra que quando nós tratamos de mercado, o símbolo que nós poderíamos dar para o mercado é o símbolo de intersecção, que vem da matemática, que ele interliga as coisas. Então, vejam vocês que o mercado vai interligar a oferta, que é o preço de produção, com a demanda, que é de onde vai ser colocado esse preço do mercado. Na primeira situação, o que nós temos? A demanda em crescimento, o país em crescimento, está com preços bons que vão remunerar todo o trabalho que tem por detrás de cada mercadoria. Ele está remunerando, ele está pagando e com sobras. Porque é uma situação de um ciclo de crescimento, de expansão. E a segunda situação é que nós não quer dizer que seja uma situação de estagnação, não. Mas a demanda está mais ou menos equilibrada com a produção, não está chegando a fazer muita pressão, os preços estão mais ou menos estáveis e estão apenas remunerando no limite
do que a produção considera justo, digamos, se essa é a palavra, né, justo, para que essa produção ela aconteça. E a terceira situação que pode ocorrer quando o preço de mercado está abaixo do preço de produção, então significa que aqui, nesse caso aqui, a demanda, esse preço de mercado não está sendo suficiente para remunerar a contento todo o trabalho que está por detrás desse preço de produção, desse valor de produção. Então, meus queridos, são essas as três situações que se defrontam dentro do mercado, e é no mercado que surgem também as noções de preço absoluto. O preço absoluto é o preço da mercadoria em si. É quanto que ela tem de valor, que o mercado pode colocar acima, igual ou abaixo. E tem os preços relativos. Os preços relativos são aqueles preços que a gente vai comparar um com o outro. É do preço relativo que a gente retira as noções de isso é caro, não, isso é barato, não, esse preço aqui está muito elevado, esse não está. Mas tudo isso dentro dessa perspectiva de mercado. Por isso que ele é tão importante e ele vai ter um papel decisivo em nossas vidas. Agora, por exemplo, nesse presente momento de pandemia, nós podemos viver esta situação 3 até, em que as mercadorias podem ser até vendidas, digamos, numa situação de prejuízo. Tá? Então, exatamente aqui. Então, meus queridos, minhas queridas, esta era a minha mensagem de hoje, que nós estamos agora quase que fechando o assunto preço, porque as mercadorias para circularem necessitam de um preço. E ele precisa ser estipulado em condições de mercado e não de preço de produção. Tanto é que quando aqui é igual, é apenas o preço de mercado igual ao preço de produção, é apenas uma coincidência e nada mais, porque nós não pagamos preço de produção, nós pagamos preços de mercado. Então, meus queridos e minhas queridas, esta foi a minha mensagem para hoje. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham compreendido um pouco melhor desse universo que é a economia. Eu agradeço muito a atenção de vocês e vou me despedindo para as próximas ocasiões. Cuidem-se todos muito bem para que nós possamos continuar conversando. Quem gostou, por favor, dê o seu like. Até a próxima vez.